Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Sofá com Deus. Eu sou o João. Eu sou o Will. Graça e paz, pessoal. Sejam bem-vindos, galera. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante, um papo bastante cultural com o nosso querido pastor Dainer. Seja muito bem-vindo, pastor Dainer. Muito obrigado. Pastor Dainer que é cubano, né, pastor Dainer? Uma curiosidade bacana aí. Eu acho que o seu microfone tá um pouquinho longe. Deixa eu ver. Pode falar aí. Tá bom aí? Aí, agora saiu. Ô, Glória, tá bom. Belezinha. Graça e paz tem muito a ver com o pastor Dainer. Com certeza, né? O negócio dele é um pouquinho mais intensivo, né? Graça e poder. Graça e poder, isso. Pastor Dainer que é pastor da Graça e Poder Church, né? Aham. A primeira unidade no Brasil aqui em Botucatu, depois que veio de Cuba pra cá. A primeira cidade que o senhor veio aqui no Brasil foi Cuba? Aliás, aqui no Brasil foi Botucatu já? Graças a Deus não foi Cuba aqui no Brasil. Não, foi São Paulo. A gente veio direto para o São Paulo e daí a gente veio para Botucatu. Ficamos 2 meses em São Paulo e aí, por direcionamento de Deus, viemos para Botucatu. Benção. E como foi esse daí, essa caminhada? Nossa, foi muito de Deus. A primeira coisa é que a gente sai de Cuba por uma palavra de Deus. E sempre que a gente toma uma decisão de se mover para algum lugar, mesmo que seja uma decisão fácil ou complexa, Deus sempre tem que falar. Se Deus não fala, a gente não faz absolutamente nada. Então, a gente está hoje em Botucatu. Tudo que está acontecendo no ministério, na nossa família, realmente é o resultado da fé e de ouvir a voz de Deus. Mas desde o começo, eu quero saber como é que foi a sua infância, como é que foi a adolescência, porque você passou todo esse período lá em Cuba. Isso. Como que foi? Divide um pouco com a gente aí. Bom, a primeira coisa é que é uma infância muito comum das crianças cubanas. Necessidade, pobreza, um processo muito difícil. Ver meus pais, que eram crentes, eram filhos de Deus, iam na igreja, mas mesmo assim, o sistema cubano, por dizer assim, é um sistema que é muito complexo, muito difícil. É uma situação política que afeta muito também a população. E como criança, passei muito trabalho, passamos fome. E assim, mas não é uma história muito interessante diante de todos os cubanos que têm a mesma história do que eu, do que minha esposa, nossos amigos. É muito comum lá em Cuba. As crianças são felizes porque não sabem o que não tem, né? É uma coisa um pouco estranha de explicar, mas na verdade foi uma criação, né? Muito simples, muito comum. Porém, meus pais eram crentes, a gente sempre íamos na igreja, tínhamos uma vida de integridade, e eu acredito que isso aí é o que separava a gente da multidão, né? Que mesmo com pobreza, miséria, a gente sempre tinha uma vida totalmente diferente ao resto das pessoas. Mas assim, uma infância muito comum, muito simples. Sempre amei a música. Amava a música, é uma coisa também que me deixava um pouco fora da multidão também. Ficava muito tempo escrevendo músicas, desde criança mesmo. E, bom, uma infância muito, muito comum. Comum pra lá, né? Isso, comum pra lá. Comum pra lá. Porque a gente aqui no Brasil, falar da criança que tá com fome é dolorido, né? Demais. Dói demais, só de imaginar. Não que não tenha no Brasil, existe, mas assim é em lugares bem, bem distantes, né? Essa é uma realidade que acontece em qualquer lugar, né? Enquanto você é criança, você tem aquela pureza, né? Dificilmente você entende que está passando por um momento de dificuldade financeira, de escassez, de algo assim, né? Hoje mesmo, nós falamos muito. Tem gente que me fala, pastor, aqui tem uma bolacha, aqui tem uma bala, e eu não gosto. Falo, nossa, mas como que você não gosta? É que na minha infância eu não tinha. Entendeu? Então, para mim, não tinha. E naquele tempo era uma coisa normal. Eu não chorava, não tenho bolacha, porque não é muito comum. Hoje as crianças, eu cheguei aqui no Brasil, as crianças sempre têm bolacha, sempre têm bala, sempre têm tudo. E eu falo, meu Deus do céu, mas eu não tinha nada disso. E era feliz, né? Porém, hoje eu não gosto nada dessas coisas, não gosto mesmo. Porque eu não tinha não tive essa oportunidade de crescer nesse ambiente de ter uma abundância. Quantos irmãos?
Oi? Quantos irmãos? Bom, na parte do meu pai eu tenho 2 irmãos, uma irmã que é bem mais velha do que eu, bem mais velha do que ainda também que ela não fala português, não entende o português. Outro irmão também que é mais velho do que eu, e por parte da minha mãe, um irmão que morava com a gente, né? Que é menor do que eu também. Somos 4 irmãos em total. Gente, aqui mesmo no Brasil, não sei se Cuba era assim também, mas há 2 gerações passadas, o normal aqui era ter 10 filhos, 15 bastante, filhos. Né? Eu tinha muita coisa pra fazer aí. Bastante criançada. Sem televisão. E com muita dificuldade financeira, na maioria dos casos. Né? Hoje a gente pensa para ter um filho. Isso. Minha avó, por exemplo, numa dificuldade extrema, criou 16 filhos. Imagina. Filhos. É muita gente. Mais do que um time, né? Tem até os reservas. E passar dessa fase aí, com qual idade o senhor decidiu de vir para cá? Pro Brasil mesmo? Pro Brasil. Bom, depois dessa infância que eu tive lá, é importante esclarecer isso aqui. Eu me afastei, eu nasci num berço cristão, me afastei, né? Uma idade... Aí, adolescência, né? Me afastei para conhecer a curiosidade do crente, né? Que nasceu num berço cristão. Me afastei por 3 anos. Aí, conheci o mundo, as coisas. E Deus me traz de volta, mas me traz de volta de uma forma muito forte. Com quantos anos isso? Estamos falando desses 6 anos. Desses 6 anos, mais ou menos. Foi essa volta. Bom, assim, foram muitas coisas, né? Muitas coisas que vieram acontecendo na minha caminhada pelo mundo. Mas Deus me traz de volta com um testemunho que eu acredito que é muito longo para falar aqui agora. Mas sim, o Senhor me traz com um testemunho muito poderoso. Ele me salvou minha vida várias vezes. E a última vez eu falei, não, tranquilo, eu vou voltar mesmo. Estou entendendo a mensagem, estou aqui e vou voltar. Aí voltei para Deus. Começou o Ministério Vencedores, que é como chama o nosso Ministério de Louvor, lá de Cuba, que se Deus quiser, a gente estará lançando umas músicas aqui no Brasil nos próximos anos. E começamos a trabalhar, começamos a viajar. Eu cantava com um amigo meu. Aí passaram uns anos, chegou o serviço militar. Aqui fala serviço militar mesmo, né? Isso. Chegou o serviço, o exército lá, que é obrigatório. Eu passei o exército e conheci realmente o Espírito Santo nesse lugar. Exército? No exército. Como foi? Uau, falei, são vários testemunhos. Eu sempre falo que o cristão, o homem de Deus, não pode se acostumar com um testemunho. A gente não pode ter eu tenho algo para falar que Deus fez na minha vida, mas faz quanto tempo? 30 anos? Não, tá louco. Deus sempre tem algo para fazer. E eu acredito que cada temporada da minha vida Deus fez algo diferente. No exército, o Senhor me falou 3 meses antes de entrar no exército, de ser chamado pelo exército. O Senhor me falou, eu vou te levantar e você vai viajar pelo país inteiro, você vai levar minha palavra através da música e tal. Falei, meu Deus, vamos trabalhar, vamos pra frente. 3 meses depois me chama as Forças Armadas Cubanas, né? E lá tem uma característica, lá você pode ser filho do presidente, lá tem que passar as Forças Armadas, tem que passar o exército, não tem ninguém que possa tirar você daí. Aí eu entrei, não entendia porque Deus tinha me falado uma coisa, aí tinha acontecido outra, eu falei, nossa, Deus me falou que ia me levar aqui e lá, e o exército me chamou. Entrei e 3 meses depois de estar lá, aconteceram muitas coisas lá comigo, mas não é muita coisa para falar aqui agora. De fato, tem gente na minha igreja que nem sabe essa história que eu tô contando para vocês, muita gente não sabe. Deus me fala, como foi, como que tá aqui? Eu falei, não, Senhor, eu tô aqui, mas você me falou que ia me tirar daqui, que tinha planos para minha vida. Falou, se prepara porque eu vou tirar você daqui. Eu tava vigiando numa torre, umas 3, 4 horas da madrugada. Deus me falou, se prepara porque eu vou tirar você daqui. Falei, Senhor, você poderia ter feito isso quando eu tava fazendo as provas, os testes para entrar no exército, porque você tem que fazer exame médico, um monte de coisa. Talvez aí você poderia ter feito isso, mas agora, falou, eu sou o Deus que eu faço as coisas diferente, né? E vou tirar você daqui. Mas como que vai fazer? Ele me falou, vou te deixar surdo. Falei, surdo? Mas como que é surdo? Vou te deixar surdo. Falei, tá bom. Eu falei para vocês no começo, eu acredito em Deus, de verdade. No outro dia de manhã, eu cheguei lá num dormitório que tinha mais de 40, 50 soldados lá e falei, gente, me aproveita agora
porque daqui a pouco eu vou embora, viu? Daqui a pouco eu tô saindo daqui já, Deus vai me tirar daqui. Ah, tá doido, cara, essa loucura. Eu acredito que a fé tem que começar pela boca. Se você não declara, você não tá acreditando no que Deus falou. Aí saímos 1h da tarde pra ir no campamento, começamos a fazer algumas coisas e o chefe não falou, sabe, não sei como fala aqui marchar. Marchar mesmo? Tá marchando. Marchar mesmo. Tá marchando, ele falou direita e eu não vi, eu segui reto. Falou, ô louco, soldado, o que aconteceu com você? Falei, desculpa, não, vamos de novo. Começamos a marchar, ele falou, esquerda, e eu não vi. E eu lembrei, falei, oh meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Doideira. Eles me falaram, olha, você hoje vai sair para sua casa. A gente tinha uma saída, né? Para casa uma vez por semana. Eu saí, cheguei em casa e falei, pai, preciso conversar com você. Meu pai é mais doido assim do que eu, entendeu? Então eu falei com uma pessoa que ia entender. Falei, Deus falou assim comigo e tal, e eu tô ficando surdo, preciso que você me leve no médico para fazer um exame. Tem certeza? Sim. No outro dia de manhã fomos no médico e tava faltando uns 60% da minha audição. Caramba! 60%. Aí o doutor que me fez o exame falou, mas como que você tá no exército? Como que você passou todo o análise, o exame, tudo? Como que você passou? Eu falei, cara, não, você tem que sair. Começaram a acontecer algumas coisas. Você não sentiu nada? Nada. Nesse processo? Nada. Mas aí eu comecei a perceber que eu não tava ouvindo algumas coisas, né? Aí meu pai me chamava e mesmo eu não ouvia. Falei, oh meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer comigo? Conclusão, fizeram um exame pra mim na outra semana, na outra. E cada dia ia diminuindo. Tava ouvindo menos. Aí, é muita coisa que aconteceu depois disso, mas pra terminar. O Senhor me tirou do exército. Me tirou 7 meses. Eu tinha que passar 2 anos e passei 7 meses no exército somente. Me tirou. Aí meus pais, eu feliz, meus pais preocupados, porque quando eles me tiram do exército, o doutor falou para os meus pais, tá tudo bem, tudo certo, porém tem que ir rápido para um hospital. Ele tem que usar aparelho, porque assim, se ele não usa aparelho, daqui 4 meses ele fica surdo para sempre, totalmente, 100%. Preocupante. Então o aparelho vai ajudar ele um pouco a manter aquele 60, 70% que tá faltando. Meu pai chorando e eu feliz, porque eu entendi a palavra. Entendeu? Sabia o porquê, né? Sabia o porquê. Aí eu comecei e tal, cheguei em casa, comecei a preparar as músicas. Falei, bom, chegou a hora, Deus vai me levar, Deus vai fazer coisa comigo, tudo que ele prometeu. E foi mesmo. Começaram a aparecer, ligar para mim pastores do país inteiro. Quero que você venha aqui cantar, que você venha aqui pregar. O ministério começou a se levantar. E um dia eu tava no banheiro, tomando banho, meu pai me falou, Dainer. Falei, oi. Não, nada. Quando banho, depois me falou, Dainer? Falei, oi? Não, nada. Aí eu saí e falei, meu filho, você tá curado. Eu falei, mas como assim? Eu levo meses, levo muito tempo chamando você não me ouve. Desde aquele dia que você me falou que tava faltando audição, eu te chamo e você não consegue me ouvir. Aí eu fiz 2 testes hoje e você tá me ouvindo. Eu falei, mas você não acredita na obra de Deus? Deus, quando faz as coisas, ele faz a obra completa. Glória a Deus. Aí comecei, imagina, eu era produtor musical, falei, se eu fico surdo, como que eu vou trabalhar na música, né? É verdade. Passou o tempo, conheci a minha esposa, essa mulher hermosa, a mais hermosa do planeta. Com quantos anos? Nossa, tá acabando comigo, né? Não lembro. Eu tinha 18 anos, né? 18 anos, né? 19, 20. Nossa, ela tá negando 20, aqui, pessoal. Graças 20, a Deus 20. Que ela tá aí, glória. Tá querendo ficar mais jovem. Aí, e nada, assim, o ministério só foi crescendo de uma forma que nós chegamos a ser o ministério que mais viajava no nosso país. E não é uma coisa que eu posso falar abertamente aqui, porque tem gente cubanos que estão aqui que me conhece, sabe o que eu tô falando. Viajávamos muito, teve um ano que a gente fez 40 shows no ano, 40 shows no ano inteiro. E não era somente show, a gente viajávamos nas cidades novas, fazíamos show, pregávamos, ministrávamos. Sempre tinha aquilo de que eu gostava mais de pregar do que cantar. Eu sempre, nossa, não chega a pregação. Tinha show que a gente era convidado, a gente cantava 3 músicas e eu tava doido pra pregar já. Quando que chega a hora de pregar? E as pessoas, mas não vai cantar aqui? Não, mas eu quero pregar e ministrar. E os shows começaram a virar campanhas. As campanhas começaram a virou um ministério que uau, coisas que Deus começou a fazer incríveis. Deus chama a gente para o ministério pastoral. Fomos consagrados pastores. A nossa vida mudou totalmente. Deus me falou, bom, agora é ministério pastoral, agora tem que se dedicar a isso aqui. Com quantos anos, novamente? Isso foi 22, né? Passo curto.
Uma coisa que a gente tem, o nosso ministério tem, Graça e Poder tem, nós temos uma coisa que nós chamamos de aceleração. E pregamos muito sobre isso. Não, mas isso não está na Bíblia. Está sim. A Bíblia diz que quando Jesus chegou nas bodas de Caná de Galileia, tinha um vinho que era muito bom, era excelente. Mas o vinho acabou. Aí a mãe fala, bom Senhor, bom filho, preciso que você faça um milagre. E a Bíblia fala que quando ele faz o milagre do vinho, quando uma estressada experimentou, testou, falou, nossa, é o melhor vinho que eu provei. Como deixaram esse vinho para o final? Então, o processo do vinho realmente são vários anos. E um processo talvez de 7 a 10, 15 anos de maturação, fala, né? Maturação do vinho, ele resolveu num segundo. Então, tem aceleração em Deus. Tem muita gente que o ministério decolou em 30 anos. Tem outras pessoas que vai decolar em uma semana, em um mês, em 2 anos. Então, é a aceleração de Deus. E a nossa vida sempre foi muito acelerada. Muito acelerada. Tanto assim que eu tô te falando. Assim, 18, 20, 21, 23, tudo foi assim muito, muito rápido. Aí casei com ela, começamos o ministério pastoral, fomos chamados, voltamos para a capital para abrir a nossa própria igreja, queríamos levantar um ministério lá. Eu estava procurando um terreno para construir um templo, 100 pessoas, não tinha ninguém ainda, não comecei o ministério, mas eu já estava procurando um terreno. Sem dinheiro também, não tinha dinheiro também. Aí Deus chamou a gente num jejum final do ano 2019, né? 2019, e falou, eu vou tirar você desse país. A gente ia para a Espanha, estava tudo pronto para ir para a Espanha, porque acreditamos que Deus ia tirar a gente de Cuba. E pouco tempo assim, depois a gente conseguiu tudo, tínhamos a cita na embaixada espanhola, tudo. Deus falou, não, mas não é Espanha, é Brasil. Falei, o que? Brasil? Fez a comparação humana, Espanha, Europa, Brasil, América do Sul. Tem comparação. Falei, bom, eu tenho uma filha, eu preciso pensar nela, eu acredito que é Espanha, né? Mas ele falou, não, é Brasil. Você tem que escolher. E eu não tive aquela pressão de é assim ou senão não tem nada. Não, deu para escolher Europa ou Brasil. Nós conversamos uma madrugada e falei, amor, está acontecendo isso aqui. Ele falou, vamos para frente, vamos para o Brasil. Aqui não tínhamos família, não tínhamos ninguém que ia receber a gente. Esse é o teu testemunho, é muito. Eu acho que eu vou deixar para minha esposa. Mas tínhamos uma palavra. E Deus foi fazendo tudo assim em ordem. Falou, é o Brasil. Chegamos no aeroporto de Cuba para sair para cá, que é outra coisa difícil. Sair de Cuba é muito difícil, mas Deus permitiu. E estando no aeroporto, recebi uma ligação de uma pastora do oriente do país e falou assim, meu genro está em São Paulo, está esperando você. Falei, mas como assim? Vai lá que ele vai te esperar. Não tinha lugar assim específico para ir um lugar. Fomos para São Paulo, ficamos 2 meses em São Paulo, recebi outra ligação. Quem hoje é meu tecladista, falou, eu moro aqui numa cidade maravilhosa, chama Botucatu. Venham pra cá. Falei, cara, a gente tá bem aqui em São Paulo. Não, mas ora a Deus aí. Ora a Deus que 10, 15 dias depois a gente tava em São Paulo, entrando pelas ruas de São Paulo, de Botucatu, perdão. Quando entramos nessa cidade, domingo, Dia das Mães, nunca vou esquecer. 2020, né? Falei pro Senhor, essa é a cidade que o Senhor nos entregou. Eu conheci São Paulo, muito lindo, muito legal, muito bacana, né? Mas quando eu cheguei nessa cidade de Botucatu, falei, olha, é aqui que Deus trouxe a gente de Cuba para o Brasil, especificamente para essa cidade. E assim foi. Plena pandemia, né? Plena pandemia, chegaram tudo aqui fechado, sem falar português, absolutamente nada. Ligávamos a TV, só notícia ruim, não entendíamos nada, só entendíamos morte, 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 morte. Muito difícil, mas o que eu falei do começo, tínhamos uma palavra. E qual idade tem a filhinha de vocês? Tem 5 anos. O Gali tem 5 anos. Ela chegou aqui com 3 anos. Chegou com 3 anos. E lá em São Paulo, nesse período que vocês chegaram, já chegaram atuando de alguma forma, fazendo algum trabalho, ou passaram 2 meses conhecendo? Assim? Não, é que assim, fechou tudo, né? Sim. Chegou na pandemia mesmo. Tava tudo fechado, só alguns mercadinhos abertos. Igreja fechada, tudo fechado. A gente ficou em casa, tranquilo. Teve um pastor lá que eu conheci, me falou, me prometeu algumas coisas, eu quero que você toque uma igreja minha. Tinha várias igrejas. Aí oramos a Deus e ele falou, não, mas não é isso que eu tenho. A gente foi obediente e viemos direto para Botucatu. Bacana. Como é essa relação do cristianismo em Cuba?
O que isso envolve com a cultura de lá? Tem alguma proibição, alguma dificuldade de se praticar o cristianismo lá? O ano 59, chegou a revolução, chegou Fidel Castro no poder. Quando ele chega no poder, mudou totalmente a cultura, mudou a visão do povo, mudou tudo. De fato, tem muita gente que fala assim, não sei como fala aqui, os crentes deixaram a Deus. Como chama aquele pessoa que pratica aquela religião que é diferente a nossa? Muçulmana? Não. Bom, todas as religiões, todo mundo deixou seu Deus, deixou suas crenças, todo mundo. Sim. E Fidel Castro virou o Deus de Cuba, porque ele chegou prometendo muita coisa. O discurso bonito dos pobres, tirar dos ricos para ajudar os pobres. Nossa, parece bem familiar. Bem familiar. Bem. Aí ele chega e todo mundo focou em Fidel Castro. Começou a fazer algumas coisas boas, ajudar os pobres. Aí depois tudo começou a mudar. E a gente começou a perceber. A gente fala porque a gente é cubano. Uhum. Eu não tinha nascido nesse tempo. O país começou a perceber que tudo era uma mentira. Nem ele mesmo conseguiu cumprir todas as promessas que ele fez. Mas na parte eclesiástica, na parte ministerial da igreja, né? Foi muito difícil. Porque uma vez que ele entrou no poder, ele virou Deus de Cuba. A tal ponto que quando a igreja tentou ressurgir de novo, tentou se levantar de novo, foi muito difícil. Até hoje a igreja cristã, a igreja cubana é uma igreja que sofre muita perseguição. Muita. Política e de tudo. Por exemplo, você está na igreja, você não pode pregar muita coisa. Não é que você não pode falar de política. De fato, nós, como cubanos, a gente nasceu com esse pensamento. A gente não fala de política. Você só pode falar de política se vai falar bem. Se vai falar mal, não pode falar. Então, a igreja, nenhum pastor fala de política. Nenhum. A gente prega o evangelho, as coisas de Deus, a gente separa as duas coisas. Porém, tem coisa de Deus mesmo, coisa que está na Bíblia que você não pode pregar, porque o governo coloca em cada igreja. Lá é normal isso. Para vocês talvez é um pouco difícil de entender agora, por enquanto, né? Meu talvez Deus. futuramente vocês tenham a oportunidade. Misericórdia. Tá repreendido. Mas cada igreja tem algumas pessoas que são enviadas pelo governo para cuidar do que é falado na igreja. Entendeu? Tem essa doutrinação do governo sobre todas as igrejas. Em todas as religiões. Todas. Absolutamente todas. Então a igreja sofre muito. Nós chegamos na capital. Antes de ser pastores, começamos a trabalhar com meus sogros lá, que eles eram pastores. Tínhamos um terreno, começamos a construir uma igreja. E o governo derrubou a igreja. Porque lá é ilegal construir igreja. Lá não pode construir igreja. Como que funciona? Bom, depois dos 59 mesmo, todas as igrejas que são construídas depois do ano 59, depois da chegada do Fidel Castro, são igrejas ilegais. Não são igrejas. As igrejas que são legalmente reconhecidas são as igrejas que tinham já uma igreja já antes do ano 59. Coisa que realmente não chega a ser tão assim. Por quê? Porque a igreja cubana cresceu muito. De fato, essa pressão política, aquela pressão comunista, o que fez é que provocou o maior avivamento que a nossa ilha conheceu já. Entendeu? Então nasceram muitas igrejas, porém são ilegais. Tanto assim que quando chegou a pandemia, acabou a pandemia, era hora de abrir as igrejas e falaram, bom, agora podem abrir as igrejas, mas somente as igrejas. Não, mas a gente é igreja. Não, mas você é uma igreja de faz 10 anos, você não é igreja. Aí começaram a derrubar outras igrejas, fechar outras igrejas. Muito, muito complexo. Muito complexo. Então você tem uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus. Vou abrir uma igreja. Não pode. Não pode. Você pode se reunir aqui escondido lá mas não pode abrir um CNPJ. Não pode fazer nada disso. Lá é bem totalmente ilegal. Mesmo. Isso. Só que ninguém imagina isso. Porque a imagem que eles vendem é totalmente diferente. Mas que bom que tem pessoas que conseguiram sair de lá e podem falar totalmente a verdade. E a gente sofreu muito quando meus sogros perderam a igreja. A gente também perdeu porque a gente estava junto trabalhando com eles. Sofremos muito, né? Mas não fomos os únicos. Por isso eu falei, a nossa história é muito comum. Não é uma história, uau, nossa, o que eles viveram, coitado. Não. Tem muita gente sofrendo lá ainda. Tem muita gente. É muito comum, de verdade.
É uma novidade pra gente, né? De fora, assim, mas é até estranho pensar que para vocês isso seja a cultura, né? Que é algo normal de acontecer. Tipo, essa perseguição religiosa. Como funciona isso em Cuba, no sentido de... O Brasil é um país laico, que é permitido a liberdade religiosa e tal. Em Cuba também é? É mesmo, né? País laico mesmo. País laico Ele também. chama, né? A Constituição fala isso. Mas lá uma coisa importante, lá tem um partido só, que eles chamam o Partido Comunista. Não tem outro partido. E outra coisa que eles falam é que o partido está por em cima até da Constituição. Então, o partido, eles são a máxima autoridade. Não tem ninguém por em cima deles. Eu tô vendo isso daí. Não. Entendi. Entendeu? Então, é assim. O sistema é assim. A Constituição pode dizer uma coisa, se o partido determinar a outra, aí acabou. Aqui é o judiciário. O judiciário tá acima da lei, tá acima de tudo. Quem deveria guardar a lei tá mudando a lei. E o quanto essa questão política, eu acho que afeta a vida das pessoas mesmo, dos cubanos, porque eu imagino que cria um certo cabresto, que tem gente que nasce lá, vai morrer lá com uma vida totalmente adaptada a esses moldes. Vocês, por exemplo, tiveram a oportunidade de sair, e já aproveitando a pergunta, para quem é de casa, logo a gente vai ter a parte 2 com a sua esposa, contando um pouquinho mais dessa história. E vocês puderam conhecer uma vida totalmente nova, né? Uma perspectiva de vida que eu acredito que enquanto vocês estavam lá, vocês não imaginavam que era desse jeito. Isso. E é uma coisa que nós falamos muito. E é bom aproveitar essa plataforma para falar para as pessoas que estejam assistindo. O brasileiro reclama demais. Reclama muito. Sabe por que reclama? Porque não sabe tudo que tem na sua mão. Cubano, você chega numa igreja, vamos falar de igreja em Cuba, e as pessoas têm um nível de gratidão incrível, porque sabem que mesmo com o sistema, mesmo com a crise, mesmo com a miséria, Deus está com eles. Porém, quando nós chegamos aqui, a gente viu tanta liberdade, até agora, né? Até agora. Tanta liberdade, tanto privilégio, tantas coisas que a gente tem na mão. É o que eu falei, uma coisa tão simples, uma bolacha para uma criança. Uma coisa tão simples. E a gente não tem lá, brasileiro fica reclamando por isso, lá a gasolina pode subir, pode abaixar, pode fazer qualquer coisa, o povo não pode reclamar, ninguém reclama, entendeu? Então, quando nós chegamos nesse país foi um cambio uma mudança muito forte, mas vou dizer uma coisa, Brasil é um país abençoado. Brasil, a terra brasileira é muito abençoado. Eu já ouvi brasileiros aqui falando, nossa, Estados Unidos. Gente, vocês são muito abençoados. Muito abençoados. E só se você não acredita nisso, eu ajudo você lá. E a gente recebe lá em Cuba. Tem uns amigos lá que estão dispostos a recebê-los lá. Só uma semana. Aí vocês vão entender como Deus tem abençoado essa nação. E oramos para que isso continue sendo dessa forma e melhorando ainda mais. Eu acredito no progresso do Brasil. Falando sobre as bênçãos do Brasil, de 300 anos para cá, existem muitas e muitas profecias falando acerca de um grande avivamento que sairia do Brasil. O senhor já chegou a ouvir sobre isso? Ouvi. Legal. Então, durante esses últimos 2 anos, eu tenho estudado muito sobre isso e tenho orado a Deus pedindo para que eu participe disso também, porque eu realmente creio que sairá daqui um grande avivamento. Você acredita que esse modelo político que está sendo instaurado agora tem a ver com isso? Muito. O maior avivamento que a nossa nação viveu foi por causa do comunismo, por causa da perseguição e por causa da pressão. Essas coisas, a única coisa que produz é avivamento. Então, muitas vezes o povo está muito confortável. Nós falamos na igreja. Está um pouco frio, as pessoas não vão na igreja. A nossa igreja é um pouco diferente. Mas, em modo geral, eu fico olhando e falo, tá um pouco frio, as pessoas não vão na igreja. Tá chovendo, as pessoas não vão na igreja. E as pessoas estão de carro. Lá em Cuba, nem os médicos têm carro. Doutores não têm carro. É muito difícil ter um doutor lá com carro. E as pessoas estão na igreja, chovendo. Pode acontecer o que for, as pessoas vão na igreja. Tem um compromisso, tem uma paixão por Deus. Aqui não. Que fez um pouco de frio, um pouco de chuva, a pessoa não vai na igreja. Então, muitas vezes, Deus vai provocar cambios dessa forma, como está acontecendo no Brasil, para que vocês possam entender
que o avivamento tem que nascer, tem que ser. Senão vão continuar passando os anos e não vai acontecer nada. Então eu acredito que o que está acontecendo hoje no Brasil não saiu do controle de Deus. Absolutamente não. Amém. Está dentro dos planos para provocar o avivamento. De fato, nós estamos orando por um avivamento. E a igreja tem colocamos esse nome desse ano 2023, ano de avivamento. E sabemos que não vai ser um avivamento somente para a nossa igreja, um avivamento geral. E muita gente vai viver isso aí. E você vai ser parte disso. Eu sou parte disso, vamos ser parte disso. Mas tem que acontecer o que está acontecendo. E ainda falta mais um pouco, eu vou te dizer. Está faltando mais um pouco. Vai apertar mais, né? Vai apertar mais. E eu não tô com medo, não. A gente vinha falando para cá agora. Estamos falando que agora os Estados Unidos abriu uma porta para os cubanos. Uma porta muito boa. A nossa igreja aqui e as pessoas que não conhecem vão ter a oportunidade de ouvir isso aí. Chama de patrocinador. Você, familiar, amigo, você quer patrocinar um cubano, você simplesmente coloca o nome dele numa bolsa e esse cubano, 15, 20 dias, ele vai chegar nos Estados Unidos muito fácil. Um americano faz isso. Americano ou cubano residente nos Estados Unidos. A gente tem uns 2 milhões de cubanos lá nos Estados Unidos. Tem muita gente. Por causa do comunismo, Estados Unidos ajuda muito a nossa nação. Então, agora abriu essa oportunidade, aquele leque de receber os cubanos. E nós falamos isso aí. Nós temos a oportunidade agora. Uma oportunidade muito boa de ir para os Estados Unidos. Meu pai mora nos Estados Unidos. Minha mãe mora nos Estados Unidos. Os presidentes internacionais do Ministério Graça e Poder Church moram nos Estados Unidos. É simplesmente levantar o telefone e falar, a gente pode ir para lá semana que vem já, vocês podem colocar o nosso nome, a gente vai. Cara, Deus sabe que a gente não tá mentindo. E tá nas notícias, a gente pode. Sabe por que eu não vou embora? Número 1, porque temos uma palavra. Número 2, porque fomos plantados nesse lugar. E número 3, porque aquele avivamento que Deus prometeu, eu vou ser parte. Amém. Eu vou ser parte. E não vou embora, não. Tamo aqui. É isso aí. Não vai mesmo, não. Fica aí. Ajuda a gente. E é muito legal, porque o senhor traz uma experiência muito grande consigo de passar já por esse tipo de situação. Querendo ou não tem como a gente fugir. É uma situação política, né, provocado pela política. Mas vindo de alguém que já passou por essa história, por esse desenho político, por situações adversas, o que é para você o avivamento? Nossa. Número um, precisamos entender quem é Deus, primeiramente, e o que ele é capaz de fazer. As pessoas acham que avivamento é um monte de gente pulando numa igreja e falando em língua. Não, já temos isso já, e não é avivamento. Para muita gente, avivamento é prosperidade. Não, temos gente próspera. Avivamento número 1 é arrependimento. As pessoas correndo para Jesus. E é uma das coisas que é bíblica também, porque eu sou das pessoas que acreditam que estamos nos últimos tempos. Acredito que Jesus está voltando e é bíblico. O profeta Isaías falou muito sobre isso, que nos últimos tempos, e o profeta Joel falou que ia ser provocado um maior avivamento. O que é avivamento? A Bíblia fala, as crianças iam ter sonho, os nossos velhos iam profetizar, as mulheres iam se levantar como profetas, os homens. Então, eu acredito que esse nível de arrependimento, as pessoas correndo para Jesus, dizendo, eu preciso ser salvo, eu quero ter o que Jesus pode me oferecer. E imagina, vou te falar de um avivamento que a gente viveu em Cuba, ano 2000, né, amor? 2000. Ano 2000, num país comunista, um país que é censurado, um país sem internet. Agora tem internet, mas faz uns anos atrás não tinha internet. A gente nem sabia o que acontecia fora. A gente achava que tudo era o que a televisão falava. Aí, todas as praças do país foram liberadas. Nem o presidente, olha aqui, o maior ditador do mundo, Fidel Castro, nem o presidente conseguiu parar o avivamento. Ele mesmo deu a canetada e falou, eu abro todas as praças do país. Uma coisa que não é normal lá. Lá você não pode usar um lugar público para pregar, não pode. Abrir as praças? As praças. O pessoal ir pregar, visitar, como? Não. Eles abriram as praças para você pregar, para você cantar, para você fazer o que você quiser. Entendi. E foi um tempo que todas as igrejas do país saíram para a rua
e começaram a pregar, começaram a orar pelas pessoas. Mas imagina uma coisa absurda. Não imagina um grupinho de gente orando e estamos aqui cantando um louvor. Não. Multidões, muita gente. Arrependimento, cura, milagre, restauração, as pessoas correndo para Jesus. De fato, a colheita que a gente teve nesse tempo, saíram as maiores igrejas que a gente tem hoje. Entendeu? A igreja que eu nasci tinha mais de 2.000 pessoas. Estamos orando por um templo de 5.000. Imagina. Nossa. Imagina. E não era uma única igreja, tinha bastante. Então, avivamento e número 1, avivamento começa pelo lar. Uma igreja não vai ser avivada se o lar não é avivado. As pessoas têm que ser avivadas. As pessoas, o emprego, o trabalho, o serviço será avivado. A cidade será avivada. Os governantes serão avivados. Então, avivamento é uma palavra muito forte. Eu acho que tem muito para falar sobre isso, mas em resumo, assim, a gente poderia dizer que avivamento é a manifestação do sobrenatural de Deus na terra. É o que eu poderia dizer. Eu acho avivamento o movimento mais lindo que a igreja possa passar ou causar, né? Entenda como quiser. Acredito que das duas formas, mas eu acredito principalmente no causar, que ao meu ver, todo o sentido da igreja, da Bíblia, o nosso caminho é voltado a alcançar as pessoas, né? Como é essa relação de alcançar as pessoas descrentes lá nesse cenário, de alcançar as pessoas que estão afastadas da igreja, que eu acredito que lá seja até um número menor do que aqui. Até por essa questão de aqui as pessoas terem essa liberdade, essa facilidade, talvez lá eles deem muito mais valor para estar próximo a Deus do que o que acontece aqui no Brasil. Assim, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Claro. Repete a última parte, por exemplo, tá falando da parte das pessoas que não conhecem a Deus, como que eles... Também, nos dois casos, porque aí entra uma questão cultural dentro desse processo de alcançar pessoas, né? Aqui pra gente, por exemplo, te dá uma realidade, se a gente for hoje na Cracolândia, lá em São Paulo, a grande maioria das pessoas que estão lá já passaram por uma igreja em algum momento da vida, e por ter essa facilidade de estar próximo de uma igreja, de ter uma igreja aqui a cada esquina. Tem igreja, bastante. Farmácia e bar aqui no Brasil. Lá não é tão comum assim. É demais. Então, por essa facilidade, as pessoas não dão tanto valor. Seja para Deus em si, para a igreja como instituição. Então, como é essa realidade para vocês de alcançar essas pessoas lá e qual é essa diferença para cá? Nossa, meu Deus. Olha, eu acredito uma coisa. Número 1, nós temos que mudar o sistema. A Bíblia fala o seguinte: a colheita está pronta, os obreiros são poucos, né? Fala claro. Então, não é uma questão de ir e trazer as pessoas. É uma questão de preparar uma estrutura para receber as pessoas. Tá entendendo? Então, Cuba, Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, estamos muito focados em o que fazer para trazer as pessoas. Qual é a estratégia? Eu acredito que, número 1, tem que ter presença de Deus. E tem que ter poder. Poder e manifestação do que eu falei, do sobrenatural. Evidência, né? Você chega numa igreja e você chega e conhece muita gente boa, se sente muito bem, beleza, não é uma igreja, é um clube social. Você está se sentindo bem porque tem amigos. Beleza, mas você chega numa igreja e você sente a presença de Deus. Você é impactado por uma palavra que pode mudar a sua vida, que é prática. Você é direcionado ao seu propósito. Você pode viver um milagre na sua vida. Isso aí é uma igreja, porque está revelando a personalidade de Jesus, o que Jesus faria. Então, eu acredito que qualquer lugar do mundo não se trata muito de como trazer as pessoas, senão de a estrutura que precisamos ter na igreja para receber as pessoas. Para manter elas ali, né? Para manter elas aí, para receber, porque é como eu falo para a igreja lá, é como uma loja. Você chega e pode ter um ar-condicionado gostoso, pode ter umas luzes muito bonitas, muito bacana, pode receber você com um café. Se não tem roupa boa, se não tem um produto que você precisa, você não volta nunca mais. Se você chega numa loja e não tem ar-condicionado, não tem luzes, não tem café, mas tem um produto, você fica. Agora imagina se você chega numa loja, tem produto que você precisa e tem todas as condições. Isso é igreja.
igreja precisa criar uma infraestrutura, precisa criar as condições para receber as pessoas, trazer as pessoas na casa de Deus e que elas possam permanecer. E não para perder o tempo, senão para viver um sobrenatural realmente. Falando em estrutura e infraestrutura, eu tenho que falar da infraestrutura da sua igreja. Muito boa. Muito boa. Graças a Deus que é boa, né? Senão você falando que é ruim aqui... Excelente. Não tem... Faz quanto tempo mesmo que... Tem um Instagram aí da igreja lá pro pessoal conhecer. Por favor, acompanhe aí. Paz Church. Não, Graça e poder. Mas sabe que tá comparando com uma igreja que é boa também. São Paulo. Muito boa. Então, essa comparação aí é muito boa. Obrigado pela comparação. Legal, é uma referência, né? Uma referência boa. Bom, enfim, faz quanto tempo que você deu início na igreja aqui em Botucatu? A gente começou faz 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. Começamos em setembro do 2020, né? Só que não era aqui, né? Agosto de 2020. Não era onde é agora. Não. A gente já passou por 3 prédios já. Aceleração. Um prédio maior do que outro. Em 2 anos e 5 meses já pulamos várias vezes e agora estamos nesse prédio aí e não vamos ficar muito tempo, não. Tomara que não fique mesmo. Porque é é uma questão também muito delicada, mas acredito que o Will pense da mesma forma que eu quanto a isso. Eu nasci e cresci na Assembleia de Deus. Inclusive hoje ainda frequento a Assembleia de Deus. Eu também nasci na Assembleia de Deus. Eu não sei se em Cuba, durante o seu ministério e tal, também tem essa relação de preconceito com as igrejas novas, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil existe muito esse preconceito aí, e na maioria das vezes enrustido, mas eu tô para dizer que eu conheço pouquíssimos pastores de onde eu vim, por exemplo, que têm um testemunho de vida, de comunhão com Deus, de ouvir a Deus assim como o seu. Não é uma comparação, por favor, não me entenda de forma pejorativa. Estou querendo dizer essa questão de que a maioria está preocupada com religiosidade e deixa de se preocupar com o evangelho em si, com o reino de Deus, enfim. Essa é a palavra, reino de Deus. O que é reino? Reino não é uma igreja só. Reino, se vai num reino que você conhece, o reino de muitos reis, né? Era um lugar que tinha vários lugares dentro, né? Uma estrutura. E hoje a igreja não funciona mais como reino. E foi uma coisa que impactou muito a gente. Você não me perguntou, mas vou aproveitar. Fique à vontade. Que o Brasil não entende sobre o reino. O reino é a nossa base. Nós pregamos muito sobre o reino na igreja. E da parte essa de igreja, eu venho de uma igreja Assembleia de Deus, minha esposa também, nascemos numa igreja Assembleia de Deus. A gente nasceu num verso de uma igreja Assembleia de Deus. Amo a igreja Assembleia de Deus. É um pouco diferente a igreja Assembleia de Deus de Cuba com a igreja Assembleia de Deus do Brasil. Me fala um pouco a diferença. Vocês gostam, né? Olha a cara da pastora. Olha, eu acredito assim que a igreja cubana, né? A Assembleia de Deus transicionou já. Ah, tá. Algumas coisas, né? Entendi. Mas a igreja do ano 2002, 2003, ano 2000, era muito igualzinha à igreja do Brasil agora, a Assembleia de Deus. Tem muita diferença, não. Só que transicionou sozinha, não veio nenhum profeta, não veio ninguém. Foi Deus mesmo que foi fazendo as coisas e teve muito sucesso. Tanto assim que a igreja Assembleia de Deus em Cuba primeiramente é a maior igreja, o maior ministério, e é muito, muito relevante, uma igreja muito relevante. O presidente nacional da Assembleia de Deus em Cuba é o nosso amigo. O nosso ministério, mesmo que a gente não estava mais na Assembleia de Deus, olha como funciona o reino. A gente só pregava quase 80%, 90% da igreja da Assembleia de Deus. Isso. Entendeu? Coisa que não tem aqui. No Brasil é Batista, Assembleia de Deus, tal, todo mundo no seu reino próprio. Fechado. Entendeu? Isso não é reino. E até a gente não entender isso, não vamos ter o resultado e o avivamento que estamos esperando. Mas não me lembro por que eu fui nessa lá. Né? Mas não, do reino que você falou. Sim, perfeito. Falamos muito sobre o reino. Muito, muito, muito sobre o reino. E o nosso interesse realmente é que as igrejas, os pastores... Já temos uma igreja que chegou para o nosso ministério, uma igreja que sentou com a gente e falamos, estamos pedindo cobertura espiritual de graça e poder, uma igreja de 18 anos, né? 18 anos aqui em Botucatu.
Falaram, nós queremos o que vocês têm, nós queremos ser parte, queremos paternidade. E estão trabalhando com a gente agora. 2 anos de ministério. E já chegaram já. E tem outras que vão se somar depois, vão chegar também. Porque isso é entender o que é o reino. Vamos trabalhar como uma equipe, vamos trabalhar junto e ter o resultado que o Senhor quer. Pastor, não tem como não dar fruto, né? Como? Não tem como não dar fruto. Algo totalmente... A gente vê que desde o início do projeto, da história, até da sua história pessoal, é totalmente direcionado por Deus. Né? O resultado não dá para ser outro. Algo que eu acho que eu deveria falar para vocês no off, desligado. Mas a gente tá no assunto, então vamos embora. Meu Deus. Deixa eu beber água então. Fica à vontade. O dia que eu fui na sua igreja, no meio do culto, não sou de fazer isso, mas no meio do culto eu tive que pegar meu celular e mandar uma mensagem para uma pessoa. Falei assim, cara, se prepara, tem coisa para acontecer em Botucatu. Tem coisa muito grande para acontecer em Botucatu. Porque a sua pregação, isso foi no domingo, e as suas palavras foram palavras que eu estou ouvindo de 8, 9 meses. Cara, é demais, assim. Aonde eu estou congregando? O avivamento, conversão, Botucatu vai ser de Deus. Essa cidade é de Deus. Então, eu entrei lá, eu falei, eu tô na mesma igreja. Entende? Era esse espírito que eu tava sentindo. Eu saí da igreja onde eu congrego, vim aqui hoje para conhecer essa igreja, mas eu estou no mesmo lugar. A pregação é a mesma, a ideia é a mesma, com pastores que provavelmente nunca se viram. Eu duvido que ele te conheça. Então eu falei assim, cara, tem alguma coisa acontecendo em Botucatu, porque o espírito que tá direcionando lá, tá direcionando aqui. Então, tá entrando nessa ideia do reino, caminhando no mesmo lugar, pro mesmo lugar, com a mesma intenção. Faz parte do mesmo organismo, né? Exato. É o corpo, né? Não só aqui, né? De repente, quem é de casa aí também pode dizer pra gente aí nos comentários se na sua cidade, aí no seu estado, na sua região tá acontecendo a mesma coisa. Porque eu já ouvi também de muita gente dizer isso a respeito do Brasil como um todo. E a gente vê de você que já passou por isso que a gente tá meio que no caminho, né? Tá no caminho disso, graças a Deus, né? Tudo pra glória dele. Demorou quantos anos, mais ou menos, de 59 ao grande avivamento? Uns 40 anos, mais ou menos? Vocês estão querendo comparar? Quanto que tá faltando aqui? Ninguém sabe, vai esperar, ver se tá com saúde ainda. Assim, o Brasil vai entrar na aceleração também. Não vai demorar tanto, não. Eu acredito que foram vários anos. 40 anos, né? 40 anos. O tempo que esteve o povo no deserto. Você tava lá, Will? Não. Eu sou novinho, tá né? com os amigos, né? Em Cuba. Eu nem pensava na certa também. Viu, então? Porque, desculpa, mas só para explicar a minha pergunta. Porque quando a gente olha pro Velho Testamento e vê como que Deus tratava a sua nação, não era rápido. Porque o povo demorava a entender o que estava acontecendo. Mesmo sabendo e imaginando o motivo, ele falava, bom, tá ruim, mas dá para aguentar mais um pouquinho. Eu vou ficar com o meu pecado por enquanto, até ser irresistível ter que voltar a Deus. Por isso que eu fiz essa pergunta do período. Não, mas acredito, é o que eu falei no começo, acredito na aceleração de Deus para esse tempo. E os profetas da Bíblia falaram muito que nos últimos tempos os dias seriam mais curtos, né? Sim. Então, não somente os dias, tudo ia ser mais rápido. E como o nosso pai está voltando, eu acredito que não vai demorar 40 anos, não. Não vai demorar. Não vai demorar. Nós estamos orando já, porque queremos o avivamento já. E o avivamento, eu acredito que esse avivamento não vai ser talvez como outros avivamentos. Não vai ser uma aula, né? Vai subir e vai descer de novo. Não, eu acho que vai permanecer até a volta de Jesus. Então vai ser o melhor avivamento. Eu imagino que daqui, eu tenho certeza, que daqui sairá os pregadores para as nações. Acredito também. Então não vai ser algo que não vai ser uma onda, igual você disse. Eu acredito que a gente fará parte da última onda de avivamento para a vinda de Cristo. Isso. Então sairemos daqui pregando para o mundo, ganhando almas, até que Jesus venha. Isso vai mesmo. ter onda, eu não. acredito também. E não somente a gente, tem muitos homens de Deus falando sobre isso. Muita gente entendida, né? Entendida nos tempos. E estão falando sobre isso, que vai ser o último avivamento. Vai ser o último, mas vai ser o melhor. O melhor.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta dentro dessa história aí, né? Esse pré-avivamento em Cuba. Aliás, não sei se esse tipo de coisa aconteceu também depois do avivamento, né? Afinal, o avivamento está acontecendo ali, algo espiritual, porém a vida aqui fora continuava para vocês também. Mas, assim, vocês chegaram a passar por esse tipo por aquele período com tipo de morte de cristãos, esse tipo de coisa mais feia, um pouco mais pesada também? Se aconteceu, tá falando? Isso. Se aconteceu, sim, durante já o seu ministério, sua vida cristã. Assim, realmente, na minha geração, a gente não escutou muito sobre isso. Mas a geração passada, sim, aconteceu bastante. Muitos homens, muitas mulheres de Deus foram mortas pelo sistema e por causa do avivamento. Porque sempre para que aconteça um avivamento, tem que acontecer essas coisas. Não é coisa fácil, não. O avivamento não aparece assim, não. Tem um tempo difícil, como que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, e depois é que chega essa onda de avivamento sobrenatural. Mas isso aconteceu, sim. Aconteceu. E a igreja tem que estar preparada para isso. Os pastores temos que estar preparados para o que for, né? A gente tem que entender que evangelho não é somente pregar no altar. Não é fazer uma live nas redes sociais e liberar uma palavra profética. Não é isso. O evangelho é pagar o preço. E se a gente vai na palavra, a gente entende que os grandes homens de Deus pagaram um preço muito alto. A pergunta é, está disposto a pagar o preço para ser parte desse avivamento? Eu estou disposto. Sendo sincero para você. Eu estou disposto. Minha esposa está disposta. Muita gente que está no meu redor, eu sei que está disposta. E Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não tem medo de nada. E são essas pessoas que Deus vai levantar para esse novo tempo e para esse avivamento. Eu ouvi essa mesma frase novamente. A gente tem que orar para que a minha geração tenha medo do pecado. Só isso. Isso. Ter medo de se afastar de Deus. Só isso. O que o senhor acha que afasta, não sei se eu digo a nossa geração, porque ela ainda não acabou, né? Mas as gerações mais recentes dos sinais de Deus, as maravilhas, Deus não mudou, né? O que o senhor acha que afasta a gente desse tipo de intimidade com Deus? É a questão de perder o tempo, né? Eu acho que a nossa geração é especialista em perder o tempo. Nós somos os melhores perdendo o tempo. Não sei se acontece com vocês, mas meu celular avisa tudo final de semana. Você gastou tanto, você consumiu tantas horas no telefone. 7 horas, 3, 5, 10. Estamos perdendo muito tempo. Quando você não aproveita o tempo, quando você não entende o tempo, simplesmente você não vai viver no sobrenatural. A gente não vai viver esse milagre. Você pode olhar na internet. Temos internet. Graças a Deus. Os grandes homens que Deus está usando nesse tempo são homens que decidiram se afastar da multidão. Eu falo muito sobre se afastar da multidão. Eu sou contra perder o tempo. As pessoas que perdem o tempo. As pessoas que ficam na multidão. Eu sou parte disso aqui. Eu não quero ser parte, eu quero ser parte do reino. Entendeu? E hoje temos isso. Temos muita gente que está perdendo o tempo. Até pastores, colegas do ministério que estão perdendo o tempo. Entendeu? Então, temos que aproveitar o tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? As pessoas falam assim, o tempo não me dá, não alcança o tempo. Por quê? Porque realmente estamos na aceleração de Deus. Mas o pouco tempo que você tem, o que você está fazendo? As pessoas estão nas redes sociais, coisa que a gente não tinha faz muitos anos atrás. A televisão, Netflix, isso, aquilo, não está errado. Você tem que curtir, tem que aproveitar a tecnologia. Mas estamos perdendo o tempo. E quando você perde o tempo, você está perdendo o sobrenatural de Deus. Eu falo muito para a igreja assim. A Bíblia, o profeta Isaías falou assim, profetizou sobre a vida de Jesus. E falou assim, matarão teus filhos, colocarão pedra sobre pedra, destruirão tuas casas, tuas famílias, porquanto você não conheceu o tempo da sua visitação. Muitas vezes Jesus passou por Botucatu e a gente nem sabia. Para que você possa me entender. Muitas vezes o avivamento passou perto e a gente nem percebeu. Estávamos no Facebook, por exemplo. Então o povo de Israel não entendeu que Jesus era a salvação nesse tempo, porque eles estavam focados em outras coisas, principalmente na política. Eles estavam focados na política. O que vai acontecer agora? Então, tudo o que o profeta Isaías profetizou
O final foi, porquanto você não conheceu o tempo da sua visitação. Quando você não entende os tempos que você está vivendo e o que Deus está fazendo e o que Ele está prestes a fazer, você está perdendo o seu tempo e você não vai ser usado para nada. Você vai ser parte da multidão. E nós estamos orando por isso, por separar. Temos que nos separar da multidão, fazer algo diferente, procurar a Deus. A nossa geração passada, que é a geração que Deus mais usou, é a geração que mais orava. Hoje ninguém ora. Hoje é normal. Você faz um culto de oração na igreja, não vai ninguém. Não vai ninguém. E não porque estão trabalhando, estão fazendo outras coisas. No lar era assim. Entendeu? A nossa geração passada uma geração de oração, uma geração de jejum, vigiava, ia para aqui, ia para lá. Hoje temos uma geração que vai no monte e pega o telefone, cara, incrível. Eu não tô criticando ninguém, é que eu tô vendo, porque lá em Cuba não é normal, mas cheguei aqui no Brasil e eu fico gente no monte, orando no monte, tô aqui orando por você, ó, tô aqui, ô louco. Tá me entendendo? É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto e vai lá no segredo. E aquele Deus que está no segredo vai te recompensar em público. Então, precisamos entender que Deus está aqui. Ele está querendo provocar algo grande. Quem que está disposto? Não, eu estou disposto. Mas o que você está fazendo? Perdendo o seu tempo. Então, a nossa geração não está vivendo o sobrenatural porque estamos perdendo o tempo. Perdendo o tempo. Você falou algo muito interessante sobre a perca de tempo. Por exemplo, na época de Jesus, que o povo estava muito vidrado na política. Isso. Esse ano de 2022, a gente viu o Brasil dividido. A gente viu dois povos praticamente. E a gente viu também a igreja tomando um lado assim de forma que nunca teve antes. Como que foi nesse período? Como que você estava vendo tudo isso? Tipo, a igreja tomando um lado, politicamente falando. Olha aqui, eu tenho o meu posicionamento político, mas eu não falei aqui. Eu não posso votar ainda. Eu acredito que daqui uns anos vou votar como um cidadão normal. Mas eu não falo no meu posicionamento político. O altar da nossa igreja não é para falar de política. Porque a política, olha aqui, uma coisa é que a igreja entenda os tempos que estamos vivendo. Você não pode votar em qualquer um. Tem que ensinar para a igreja. Mas a gente não pode colocar as nossas esperanças, a nossa fé em político nenhum. Nem em política nenhuma. Porque nenhuma funciona. O nosso reino não é desse mundo. As pessoas não entendem isso. E voltamos a falar do reino. O nosso reino é sobrenatural. O reino é outra coisa. Esquece. Não tem crise no reino do céu. Não tem. De fato, eu conheço homens de Deus. Nós somos um testemunho de um país comunista, um país de miséria, um país onde o salário mínimo não dá nem para comprar um cartão de ovo, por um exemplo. E a gente era próspero em Cuba. Por quê? Porque o nosso reino é um reino comunista. Então, eu preciso que a igreja entenda que não é o reino da terra. Quando Jesus falou, os discípulos falaram assim, ó, mestre, o que vai acontecer com o reino aqui? Como que o Senhor vai fazer? Vai tirar Roma? Vai fazer isso? Vai libertar a gente? Falaram, não, vocês não precisam saber isso, mas vocês receberão um poder. Não, você não está me respondendo o que eu te perguntei. Não, você que não está entendendo. O poder é para trabalhar no sobrenatural. O sobrenatural é reino. Reino espiritual. Então, se o reino não é desse mundo, esqueça do reino natural. Esqueça do Bolsonaro, esqueça do Lula, esqueça de todo mundo. Esqueça do Nicolás Maduro, presidente da Argentina, esqueça. Eles estão perdendo seu tempo porque eles têm seu próprio reino. A gente tem que entender que o nosso reino não é desse mundo. O país pode estar na miséria, o país pode ir para trás, a gente vai para frente. O país pode morrer, a gente vai viver. Entendeu? Então, a igreja precisa entender um posicionamento político. Você tem liberdade. Eu posso escolher. Porém, a gente não pode usar o altar para pregar um evangelho político. Não. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que votar nesse, tem que votar naquele. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque muitas vezes colocamos... Tem gente que votou no Bolsonaro, tem gente que votou no Lula. Crente. Sim. Crente. Muita gente fala, é um absurdo. Eu tenho meu posicionamento. E não vou falar aqui. Vocês podem deduzir qual é o meu posicionamento, mas não vou falar, porque minha pregação é quem que vai governar o reino, o mesmo que governou antes, agora e pelos séculos dos séculos. Esse não vai falhar. Esse não vai falhar, pode ter certeza que esse não vai falhar. É uma dificuldade muito grande que a gente tem em se desligar do reino daqui, né? Quando
quando a gente leva para a Bíblia, né? Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com onde você vai morar, porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem muita dificuldade em aplicar isso, né? Demais, assim. Para você, que já viveu lá fora, hoje vive aqui, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje aqui? Que para você, de repente, foi fácil lá? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Sim. Dificuldade, nossa, são várias, sabe? São várias, de verdade. E parece que é o contrário. Parece, são várias. Mas uma coisa muito chocante pra gente, até hoje, eu acho que vai ser para sempre, né? Porque a gente veio para ficar. É o compromisso do povo. E a responsabilidade e a paixão pelas coisas de Deus. As pessoas estão focadas em tudo menos em Deus. Deus é, se dá tempo, eu vou na igreja. Se dá tempo, eu vou orar. Se dá tempo, eu vou ler a Bíblia. Que quase ninguém lê a Bíblia, essa é a verdade. Pastores que nem leem a Bíblia, é a verdade. Lá não. Lá mesmo com todas essas coisas que tem, a igreja é totalmente diferente nessa área. E é uma coisa que a gente sente muita falta. E eu falo para a nossa igreja, a gente não quer levantar uma igreja cubana em Botucatu. Nós queremos levantar uma igreja de reino. Qual é a igreja de reino? O melhor modelo, a igreja primitiva. O que fazia a igreja primitiva? Uma igreja que orava, uma igreja que estava junto, uma igreja... Eu tenho pessoas na igreja que me falam, pastor, pessoas que estão assistindo aqui, pastor, minha família é esse lugar. Eu não tinha famílias antes de chegar nesse lugar. Quando eu cheguei aqui, vocês são minha família. Eu amo estar aqui. Quando não tem culto, eu fico, quando é o dia do culto? Não é normal isso aí. Não é. Não é normal. Não é normal. E não é uma pessoa, nem são duas, são várias pessoas. Quando que tem culto? Meu Deus, quando que tem culto? Essa igreja primitiva, essa é a verdadeira igreja. E lá em Cuba é assim. Lá em Cuba é bem assim. Não somente Cuba, a gente tem vários países. República Dominicana, um país também muito apaixonado por Deus. Estados Unidos já é mais frio. Europa também. Então você percebe que onde tem mais necessidade é onde tem mais avivamento. Então, mas se sentimos falta, mas Deus está levantando uma igreja poderosa, uma igreja... E eu sou muito feliz com as pessoas que estão no nosso redor. Os filhos, nós falamos que graça e poder não tem membro. Temos filhos. Um membro, você sai, entra e você nem percebe. Filho, você ama. Você perde um filho, você tem filho? Ainda não. Ainda não? Ainda se não. prepara, viu? Tá tempo ainda. Tá. Quando um filho sai de casa, você chora. Você não deixa o filho ir embora de casa. Entendeu? Você ama o filho, você não deixa ele sair. Membro não, membro tem hoje um, amanhã tem outro que vai tomar o lugar dele. E nós falamos para os filhos da casa, estamos orando por uma igreja verdadeira, uma igreja relevante, uma igreja que possa ser uma igreja modelo da verdadeira igreja. E é isso aí. Eu posso, só encerrando a sua fala, dar um testemunho por você, né? Porque se você conta, parece soberba, orgulho... Mas antes da gente começar aqui, ele chegou um pouquinho atrasado junto com a esposa, justamente porque estavam chegando aqui na rua do estúdio e encontraram um filho da casa, justamente assim que ele falou pra gente, e foram levar em casa, porque ele estava esperando o ônibus, né? Tava esperando o ônibus e foram levá-lo em casa. E esse é o reino de verdade, né? Nas coisas simples, mas onde a gente vê a essência do reino de Deus atuando, né? Na vida como um todo. Bem legal mesmo. Grande aprendizado mesmo. Bom, você citou sobre algumas outras nações aqui, falou sobre a República Dominicana, sobre os Estados Unidos. Você conheceu outros países fora o Brasil? Assim, conhecemos outros países fora o Brasil, mas não conhecemos esses países. Esses países que eu estou te falando, países de pastores, que temos pastores amigos, ou igrejas da nossa cobertura, igrejas do nosso ministério internacional. Entendi. Estamos lá. E é totalmente diferente. Cada região é diferente, né? Vocês estão em quantos países hoje? Hoje temos Itália, México, Cuba, Estados Unidos, acho que Guatemala ahorita também, né? Nicarágua também está abrindo. Bom, são vários. Olhando de fora,
Você consegue ver algum lugar que você fala assim, ó, aqui é mais preocupante? Eu falo o sentido de reino, de igreja, de crescimento. Vocês conseguem olhar para algum lugar e falar assim, ó, aqui a igreja precisa atuar assim de forma mais firme para que não morra? Mas um plano internacional ou nacional? Internacional. Os países, assim. Nossa, é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. É que se eu falasse isso aí, eu acho que seria um pouco... talvez não seria muito certo, né? Entender. Porque certo seria se eu Estivesse estivesse lá. plantando uma igreja em cada país, eu faria pra você, tem que ser desse jeito. Mas seria um pouco injusto eu falar isso. Porque daqui a gente ouve que a Europa é mais fria. Bem mais fria. É bem mais fria. E é mais difícil para pregar para um europeu, por exemplo. Porém, é o que nós falamos no começo, né? Igreja relevante. Uma igreja que manifesta o poder de Deus. Por que a Europa é mais fria? Nós temos igrejas em Europa. Por que a Europa é mais fria? Não porque é frio do clima, e não porque a igreja é fria, senão porque até os pastores são frios. Entendo. Entendeu? Então, se a cabeça não tá bem, o corpo não vai. Então, são várias coisas, né? Tem a ver mais com a igreja do que com o povo que tá lá, né? Isso. E ainda bem que o avivamento não é pular e falar em línguas. Isso. Então, eles seriam meio que excluídos totalmente excluídos, né? desse Lá é avivamento. difícil, né? lá é difícil. Nós temos uma igreja lá, pastor amigo, né? E é difícil. Eles falam que é muito difícil. É muito difícil. Mas eu acredito que onde chega o reino e onde tem poder, não tem como não crescer. Tem que crescer. Quando chegamos em Botucatu, a gente faz um estudo de mercado, por dizer assim, né? Em questões naturais, é melhor plantar a igreja sede em São Paulo. Tem várias pessoas. Aqui em Botucatu, 150 mil pessoas mais ou menos, né? Uma meia de 150 mil pessoas. Tem 1 milhão de igrejas. Eu acho que tem mais igrejas que pessoas. Então, naturalmente, teoricamente, não daria para plantar uma igreja sede em Botucatu. Porém, a igreja está avançando, está crescendo. 2 anos, uma igreja está crescendo muito. Porque não tem nada a ver com uma coisa natural. Então, não pode me justificar. Não, a Europa é frio porque lá é um pouco diferente. Não. Onde tem poder de Deus, tem que ter crescimento e tem que ter uma igreja relevante. Ponto. Acabou. Ponto mesmo. Inclusive, a igreja europeia, ela é muito presente na história, de uma forma geral. Então, avivamento, grandes avivamentos. Lá. Exatamente. Mesmo eles tendo essa postura fria cultural, eu acredito, não é nem algo relacionado só à igreja. Eles são assim culturalmente, no dia a dia, como sociedade. Né? Mas a história da igreja europeia foi algo muito significante que deu frutos, inclusive, para a gente. Nós colhemos também fruto da luta dos nossos irmãos de lá. Né? Agora, eu acho que nós vamos ter que dar luz para eles agora. Voltar, né? Por isso Deus vai mandar gente daqui para lá. Por isso. Faz muito sentido. Esse trabalho em Cuba é bastante forte. Eu digo esse trabalho missionário, muita gente de fora vai para lá? Muita gente. E o contrário? O senhor comentou que é difícil, né? Difícil sair de Cuba. Aí Por que é difícil. esse processo? Aí quem sai não volta nunca mais. Essa é a verdade. Quem sai não volta, né? Mas é mais o contrário. As pessoas vão muito lá. Muitos americanos, canadenses, europeus, porto-riquenhos, mexicanos. Muita gente vai lá. Brasileiros também. Muitos brasileiros vão lá. Ajuda lá. Aqui no Brasil existe um preconceito do brasileiro que vai a um trabalho missionário para a Europa. Porque tá de brincadeira, né? Você tá indo para passear. Para quem tá aqui, trabalho missionário é só na África. E tá errado também. Então. Tá errado, né? Porque a gente criou aquele conceito de que fazer missões é ir lá, pegar chinelo, ir lá na lama, lá, ajudar, não sei, dormir no chão. Não. Sim, ficar com fome. Isso é parte de fazer missão, mas tem a igreja missionária, nós fomos evangelizados por uma igreja missionária, a igreja de Porto Rico, entendeu? E aí Porto Rico era um país praticamente bem parecido a Cuba, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por isso eu creio que Deus vai mandar pessoas daqui para a Europa, para a África também, para Estados Unidos, para muitos lugares, para avivar, para a gente levar esse fogo, essa chama que vai ser criada aqui.
O rico também tem alma. Tem. A gente esquece de olhar para as pessoas como alma, às vezes. Eu acho que é isso que dificulta tanto a gente. Estou falando dentro da cultura na qual estamos inseridos hoje. Mas a gente esquece um pouco de olhar para as pessoas como alma. A gente, igreja, esquece de olhar para as pessoas que chegam como alma. Hoje a igreja está sendo... Infelizmente, muito infelizmente mesmo, do fundo do meu coração, tem muita igreja, muita instituição que está sendo disseminador de preconceito, está sendo o primeiro a apedrejar as pessoas que devia acolher. Isso. Né? Pô, quando eu era criança, isso era muito pior ainda. Tipo, dificilmente você via um gay entrar na igreja, alguém mal vestido entrar na igreja, quando devia ser totalmente ao contrário. Eu penso que a igreja devia estar escancarada, de braços abertos para recolher as pessoas. Quando nós começamos a igreja na garagem, 26 de agosto de 2020, eu, uma noite, fui dormir, orei, fui dormir e teve um sonho. E no sonho eu estava assim naquela garagem, quando estava orando, e quando abri o olhos, estava cheia a igreja. A garagem, né? Estava lotada. E o 98% eram homossexuais. Pessoas, sabe, lésbicas, um monte de gente. Eu olhei assim e falei que pra gente é muito diferente aqui em comparação com vocês. Lá em Cuba não é tão comum. Vocês entenderam? Sim. Quando eu olhei, falei, Senhor, mas o que é isso? Falou, se prepara porque eu vou mandar bastante desse pra igreja. Mas o que eu faço? Ele falou, ora. Eu comecei a orar e abracei todo mundo chorando na presença de Deus. A gente não pode aceitar o pecado. A gente tem que orar e Deus faz sua parte. A gente tem que amar o pecador. Porque Jesus amava o pecador. Mas eu acredito que a igreja precisa entender um pouco sobre isso, né? A gente tem uma mulher hoje, como uma mulher prostituta, e a gente traz na frente dos presbíteros, dos pastores, e vão fazer a mesma coisa que iam fazer com a mulher naqueles tempos. Vão apedrejar ela. Essa é a verdade. É verdade. Triste, mas essa é a verdade. Então, por isso eu volto na igreja primitiva. Temos que ser mais como Jesus. E eu acredito que a igreja não está preparada para isso, mas precisamos abrir os olhos e entender que Deus vai mandar muita gente. E esquecer dos preconceitos, esquecer de tudo. Eu tive que aprender. Para mim, quando eu cheguei no Brasil, no avião que eu estava chegando, tinha um casal, uma parelha. Estavam assim, dois caras com as mãos assim. Eu olhei e falei, amor, olha isso aqui. Para mim era uma coisa absurda. Lá em Cuba não é muito normal. É assim, lá tem, lógico, mas não é tão livre quanto aqui. Não é explícito. Aí eu cheguei, imagina para mim como foi. E hoje, as portas de graça e poder são abertas. Isso sim, o pecado não. O pecado Deus vai erradicar, Deus vai fazer. E Deus vai mudar a tua vida. Porém, temos que amar o pecador. E eu abraço. E quem for lá, eu abraço, eu amo. Tem várias pessoas que têm ido lá, pessoas que não sabemos que entendeu? E eu abraço, tudo bem, volta logo, essa é a sua casa. Isso é igreja. Sim, essas pessoas já sofrem muito. O nosso papel é de acolher essas pessoas e não de apedrejá-las, né? A gente sabe que Deus recebe as pessoas como elas estão. Embora Ele não aceite a gente como a gente é, mas Ele recebe a gente como a gente está. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Essa mesma palavra. A gente não pode aceitar. Eu não posso permitir esse tipo de comportamento dentro da igreja, porque não é bíblico, não porque eu não quero. Porque a igreja não é sua também. Isso. A gente está administrando a obra de Deus. Porém, temos que abraçar, temos que receber. E se a pessoa está disposta a ouvir a Deus, não, pastor, mas eu não quero mudar minha vida, mas senta aí. Vai chegar o dia que, se nessa igreja tem o poder de Deus de verdade, você vai ser transformado. Se não, vamos continuar do mesmo jeito a vida inteira. Entendeu? Mas tem que ter transformação, mas temos que abraçar. Como vai ter transformação se a gente não abraça? Exatamente. Como que vai ter uma manifestação, uma mudança na vida de alguém que a gente não recebe? Não, pode ir na igreja do jeito que você quiser. Não é como você vai entrar, é como você vai sair. E se não sair do jeito diferente, então Deus não é real. Acabou, ponto final. Então errados somos nós. Nós somos errados. O senhor falou sobre entrasse uma prostituta hoje, muitos apedrejariam como fizeram antigamente. Eu vou um pouco mais além. Se Jesus viesse hoje, como aconteceu lá atrás, a igreja também negaria Jesus. Eu acredito. A mesma coisa. E a gente acha que não, mas é a mesma coisa. Porque ele veio quebrando tudo que eles achavam que era certo, né? Ele veio quebrando a religião, a religiosidade. Aí você entende que a igreja não está preparada.
Aí quando você percebe que a igreja, em lugar de crescer e avançar, a gente foi para trás. O trabalho que a igreja primitiva fez, a gente quebrou. Por isso precisamos voltar. Precisamos voltar. Não voltar a ser mais tradicionais. Não, voltar à igreja primitiva. Como que era a igreja primitiva? E eu estou orando a Deus, estou estudando sobre isso. Como que era a igreja primitiva? Eu quero que a nossa igreja seja como a igreja primitiva. Você falou, você chegou lá e se sentiu muito acolhido. Isso é parte da igreja primitiva. Todo mundo era uma família, tinha aquilo, entendeu? E hoje temos um conceito. Para sentir esse ambiente, tem que ser uma igreja pequena. Você chega numa igreja pequena e fala, igreja primitiva. Igreja com 200, 500, 1000 pessoas. Não é mais assim. Tá errado. Precisamos ser a mesma igreja. Mas vai acontecer, vai sim. E hoje tem muito pouca gente disposta, como você falou, a sofrer o que a igreja primitiva sofreu para desfrutar das coisas que eles desfrutaram também. Tem muito pouca gente disposta, infelizmente. Infelizmente. Por isso tem poucos milagres também. Igreja primitiva. Quantos milagres tinha na igreja primitiva, no livro dos Atos? Muitos milagres. Poder de Deus. Por quê? Porque tinha um modelo diferente. Então a gente quer ter outro modelo e ter poder. Não. Mas loucura ainda, eu vi Jesus falar, né? Que se a gente tivesse fé, a gente faria obras maiores do que aquelas. Isso. Aí você fala, será que eu tô perto disso? Imagina. Nossa mente nem alcança. Mas tem uma igreja e tem uma geração que vai viver isso. E eu sou das pessoas que falam, Deus não me trouxe de Cuba para perder o tempo. Eu tô aqui, eu quero ser parte dessa geração. E vamos viver sim. Sem dúvida. O senhor já ganhou uma alma aqui, né? Já é um valor que a gente não tem nem noção e nunca vai ter. Infelizmente, como eu sempre digo, eu acho que até hoje a gente nunca terminou um programa aqui que ele acabou mesmo. É sempre porque o relógio acaba mandando na gente. Obrigado, né? Mas muito obrigado de verdade por compartilhar um pouco dessa história, dessa vivência, da sua espiritualidade com a gente, que eu acho que é o mais importante, que a gente consiga contribuir para o crescimento do reino. Amém. De uma forma geral. Amém. Ele vai ter que voltar aqui só para contar os testemunhos. Porque ele começava e já falava, é melhor não contar porque não vai dar tempo. Não, bom, vamos voltar sim. Se tem essa água aqui, voltamos. Vamos aproveitar, aproveitar aqui a... Não, mas tá muito boa, de verdade. Gostou mesmo? Recomendo, gente, de verdade. Coisa muito boa. Pode voltar que vai ter. Muito obrigado mesmo. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigado. E o pessoal de casa, continue com a gente. Se você, encerrando esse vídeo, quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, nós vamos gravar também a parte 2 desse episódio, que vai ser com a pastora Ana Lei. A pastora Ana Lei. Será a parte 2 desse episódio aqui, tá bom? Fique com a gente. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.